Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 11. Deus ou o Ego. Seção 6. Despertando para a redenção. É impossível não acreditar no que você vê, mas é igualmente impossível ver aquilo em que não acredita. O que ele está trazendo aqui? Que é impossível a gente não acreditar naquilo que a gente vê, que são as ilusões que a gente enxerga com os olhos do corpo físico, né, com a nossa visão humana, e a gente acredita, porque a gente está vendo. É aquilo, né? Eu vejo isso, como isso não pode ser real, como essas pessoas não podem ser reais, como a situação complicada, difícil, problemática pode não ser real, se eu estou vendo, eu estou vivenciando isso. E ele traz também que é igualmente impossível ver aquilo em que a gente não acredita. Então, tem um mundo imenso aí, é um campo eletromagnético gigante, seres que estão fora do corpo físico, que a gente não vê e por isso não acredita. E eu trago aqui um deles, na minha opinião aqui, é o próprio Jesus Cristo, que a gente não vê e acredita que ele está muito distante da gente, que ele está lá no passado longínquo, quando ele veio, e ele já está no céu bem distante. Sendo que, no meu entendimento, a gente não acredita porque não vê, mas que ele está aí dentro de cada um de nós. Da mesma forma, Deus está em tudo, mas como a gente não vê, a gente chega a pensar, será que ele está em tudo mesmo, não é? E quantos de nós não pensam assim? Eu mesma pensei assim durante anos, longos anos da minha vida. Então vamos continuar aqui. As percepções são construídas com base na experiência e a experiência conduz às crenças. O que é a experiência que está trazendo? É a vida, a própria vida. A gente está experienciando a vida. E a experiência conduz às crenças. Então, ela traz, a gente vive em cima daquilo que a gente acredita. Por isso que a gente vive em cima das nossas crenças, baseado nas nossas crenças. Só no momento em que as crenças se fixam é que as percepções se estabilizam. Com efeito, então, de fato, vê aquilo em que acredita. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque quantas vezes a gente já ouviu dos nossos pais, de conhecidos, de pessoas mais velhas, dos nossos avós, ou mesmo nós já falamos algo do tipo, olha só, toma cuidado, porque acontece isso, isso e aquilo. Não vai sair na chuva, não sai sem blusa que você vai gripar, vai resfriar. E uma série de outras coisas, né? Não pode comer isso misturado com aquilo, que passa mal. E o que acontecia? Se a pessoa acredita nisso, ou se a gente ouve isso e acredita, isso vira uma verdade, já é uma crença para mim. Aí, o que vai acontecer? Aí eu vou vivenciar, ou a pessoa para a qual a gente falou isso vai vivenciar isso, vai experienciar essa situação e vai falar, nossa, é verdade mesmo, né? Por quê? Porque isso virou uma crença na mente dela. Por isso que muitas vezes, no passado, a gente ouviu a mãe ou uma pessoa mais velha ou o pai falar assim, tá vendo? Eu te falei que era assim, eu te falei. O que aconteceu? A pessoa que ouviu, o filho, seja quem for que ouviu, por mais que tenha falado que é um absurdo, em algum nível ele acreditou nisso internamente e isso foi manifestado. Essa pessoa experienciou essa situação. E continua aqui, ó, com efeito, então, de fato, você vê aquilo em que acredita. Retomando a frase, né? Foi isso que eu quis dizer quando afirmei, bem-aventurados os que não viram e creram. Pois aqueles que acreditam na ressurreição a verão. Então, todo aquele que acreditar na ressurreição vai vivenciar, vai experienciar isso. E o que é a ressurreição? É ver ressurgir o Cristo em nós, em cada um de nós, que é essa consciência unificada, consciência crística, que nos une a todos como um só Filho de Deus. Então, quem acreditar vai vivenciar isso, vai experienciar isto. Mas quem não acreditar também não vai viver isso.
A ressurreição é o completo triunfo de Cristo sobre o ego, não através do ataque, mas da transcendência. Então, é o completo triunfo dessa consciência crística sobre a mente do ego. Pois Cristo, de fato, se eleva acima do ego e de todas as suas obras e ascende ao Pai e ao seu reino. Ascender, né? Alcança ao Pai e ao seu reino. Você quer se unir à ressurreição ou à crucificação? Quer condenar os teus irmãos ou libertá-los? Quer transcender a tua prisão e ascender ao Pai? Então ele traz essas três questões. A última que eu vou repetir. Quer transcender a tua prisão, ou seja, a sua visão limitada, e ascender ao Pai e alcançar a Deus? É isso que está perguntando. Todas essas questões são a mesma e são respondidas juntas. Tem havido muita confusão a respeito do que significa percepção, porque a palavra é usada para ambas, a consciência e a interpretação da consciência. No entanto, não pode estar ciente sem interpretação, pois o que você percebe é a sua interpretação. Esse curso é perfeitamente claro. Se não o vê com clareza, é porque está interpretando contra ele e, portanto, não acredita nele. Então, se a gente não entende esse curso com clareza, é porque nós estamos interpretando contra o curso, negando essa sabedoria. E a gente não acredita nele. E uma vez que a crença determina a percepção, não percebe o que ele significa, o que significa esse curso, e, portanto, não o aceita. Entretanto, experiências diferentes conduzem a crenças diferentes, e estas crenças conduzem a percepções diferentes. Experiências diferentes aqui, porque a gente pode experienciar a partir da mente do ego ou da mente do Espírito Santo, né? Por isso que são experiências diferentes. Então, as nossas percepções vão ser manifestadas a partir daquilo que eu tenho como crença verdadeira. As percepções são aprendidas com crenças e a experiência, de fato, ensina. Eu vou falar essa frase novamente. As percepções são aprendidas com as crenças. E a experiência, que é a vida, ela de fato ensina, ou seja, confirma a crença que eu tenho. Eu estou tentando te conduzir a um novo tipo de experiência, que estará cada vez menos disposto a negar. Aprender sobre Cristo é fácil, pois perceber com ele não envolve nenhuma tensão. As percepções do Cristo são a tua consciência natural. E são apenas as distorções que você introduz que te cansam, que causam esse estado assim de exaustão e de cansaço que muitos de nós sentimos. Deixa que o Cristo em ti interprete por você e não tente limitar o que vê pelas pequenas e estreitas crenças indignas do Filho de Deus, que são as estreitas e pequenas crenças baseadas no ego. Crenças limitantes, pois até que Cristo venha a si próprio, o Filho de Deus se verá sem pai. Olha só o que ele disse nessa frase. Pois até que Cristo venha a si próprio, o Filho de Deus se verá sem pai. Quem é esse si próprio? É cada um de nós, porque nós somos a segunda vinda de Cristo. Ele vai se manifestar através da nossa mudança consciencial, do nosso reconhecimento, do nosso relembrar, do nosso redespertar. Cada um de nós precisa fazer o seu trabalho e a sua busca interna para poder evoluir de tal forma que expresse somente aquilo que é elevado aqui, que experiencie na vida somente o que é bom, justo, nobre, amoroso, pacífico, alegre. Eu sou a tua ressurreição e a tua vida. Gente, olha que lindo isso. Você vive em mim porque vive em Deus. E todos vivem em você, assim como você vive em todos.
Pode então perceber indignidade em um irmão e não percebê-la em você mesmo? Olha só, gente, que coisa! E pode percebê-la em você mesmo e não percebê-la em Deus? Perceber algum tipo de indignidade? Se eu me percebo como indigna, eu também vou perceber a Deus como indigno. Eu vou perceber o meu irmão, todo outro, outra pessoa que eu encontrar, eu vou perceber como indigna. E ele continua aqui, ó, acredita na ressurreição, porque ela foi realizada e foi realizada em você. Isso é tão verdadeiro agora como será para sempre, pois a ressurreição é a vontade de Deus, que não conhece tempo nem exceções. Mas não faça exceções, ou não perceberá o que foi realizado para você. Pois nós ascendemos ao Pai juntos, como era no princípio, é agora e sempre será. Pois tal é a natureza do Filho de Deus, tal como seu Pai o criou. Não subestime o poder da devoção do Filho de Deus, nem o poder que o Deus que ele adora tem sobre ele. Aqui no caso, o Deus que o Filho de Deus adora aqui é esse poder do Deus chamado ego, né, que a gente acaba colocando no lugar de Deus, que é esse Deus egoísta, esse Deus que vingativo, isso tudo é do ego, é o Deus chamado ego. Então, vou retomar essa frase aqui. Não subestime o poder da devoção do Filho de Deus. Nós temos um poder inimaginável de nos devotar a tudo aquilo que a gente acredita. E ele continua, nem o poder que o Deus aqui com letra minúscula, que ele adora tem sobre ele. Então não subestime o poder que o ego, que é o que ele adora, o Filho de Deus adora, tem sobre ele. Pois ele se coloca no altar do seu Deus, seja esse o Deus feito por ele, que é o Deus com letra minúscula aqui, né? Ou o Deus que o criou, que aqui no caso é o Deus verdadeiro, né? O nosso Pai Criador. É por isso que a sua escravidão é tão completa quanto a sua liberdade, pois ele obedecerá apenas ao Deus que aceita. Vou retomar essa frase. É por isso que a escravidão que vem do ego, né, é tão completa quanto a liberdade que vem de Deus mesmo. Pois ele aqui no caso, que é o Filho de Deus, obedecerá apenas ao Deus que ele aceita. Então, qual Deus você aceita literalmente e verdadeiramente no seu coração? O Deus da crucificação, e agora ele continua aqui com letra minúscula esse Deus. O Deus da crucificação exige que ele se crucifique e a outros, crucifique a si mesmo e a outros, e seus adoradores o obedecem, esse Deus da crucificação, que é o ego. Em seu nome, que é o Deus do ego, né, eles crucificam a si mesmos, acreditando que o poder do Filho de Deus nasce do sacrifício e da dor. Olha só, gente, quantos de nós não acreditamos que viemos aqui, que a gente tem que sofrer mesmo, porque Cristo foi crucificado. Então a gente está aqui pagando pelos nossos pecados, tem que sofrer mesmo. Quantos de nós, ele está aqui, ó, desmistificando isso. Em nome do ego aqui, desse Deus egoísta aqui, que é o ego, os filhos de Deus crucificam a si mesmos. E eles acreditam que esse sacrifício e a dor são verdadeiros, são reais. O Deus da ressurreição, agora está falando do nosso Pai Criador, nada exige, pois tirar não é a vontade dele. Ele não pede nem determina obediência, pois obediência implica submissão. Ele só quer que você aprenda a tua vontade e a sigas, não no espírito do sacrifício e da submissão, mas no contentamento da liberdade. Olha que bonito que está falando aqui. O nosso Deus, nosso Pai Criador, quer que a gente aprenda qual é a nossa verdadeira vontade de cada um, do nosso coração aqui, e que a gente siga essa vontade, que é a vontade que vem do coração, não no espírito do sacrifício e da submissão. Ele não quer que a gente viva isso, mas sim, ele quer que a gente viva no contentamento da liberdade, que é na alegria de se reconhecer como um ser livre.
Mas a gente está cheio de prisões mentais, emocionais, físicas, né? Como é que a gente vai ser livre se a gente não acredita nisso aqui? A ressurreição tem que te compelir à aliança com contentamento. O fato de ressurgir em nós essa consciência crística, o nosso estado mais elevado de ser, tem que nos levar a nos aliar com alegria a Deus, porque ela é o símbolo da alegria, essa aliança com Deus e com Cristo. Todo o seu poder de compelir está no fato de que ela representa o que você quer ser. A liberdade de deixar para trás tudo que te fere, te humilha e te amedronta não pode ser imposta a você, mas pode te ser oferecida através da graça de Deus. Está aqui mais uma vez o livre-arbítrio, o poder da escolha de cada um de nós, porque o nosso Pai Criador não pode impor a liberdade para a gente de abrir mão de tudo aquilo que nos fere, que nos humilha, que nos causa medo. Isso é uma decisão de cada um de nós. E pode aceitá-la pela sua graça, pois Deus é cheio de graças para com seu Filho, aceitando-o sem questionamentos como propriamente seu. Então Deus não questiona o que a gente já fez, o que a gente pensa, o que a gente sente. Ele espera a nossa entrega, o nosso reconhecimento, a nossa libertação das crenças que nos aprisionam. Quem então é propriamente teu? É uma pergunta. O Pai te deu tudo o que é dele e ele próprio é seu com eles. Com eles o quê? Com tudo que ele criou. Ele é nosso, Deus está conosco o tempo inteiro e com toda a obra dele. Protege-os na sua ressurreição, pois de outro modo você não despertará em Deus, rodeado pelo que é seu para sempre. Você não achará paz enquanto não tiver removido os cravos das mãos do Filho de Deus e arrancado o último espinho da sua testa. Gente, olha que lindo isso daqui. Olha o que ele está trazendo. Que nós aqui estamos... A gente acredita na nossa própria crucificação. Assim como Cristo foi crucificado com pregos, com cravos nas mãos e com uma coroa de espinhos na cabeça, a gente também segue a vida aqui achando que a gente está crucificado, que a gente merece sofrer. E ele, olha que bonito, eu vou repetir essa frase. Você não achará paz enquanto não tiver removido os cravos das mãos do Filho de Deus, que é cada um de nós, e arrancado o último espinho da sua testa. O amor de Deus cerca seu Filho, a quem o Deus da crucificação condena. Deus da crucificação aqui está com letra minúscula, é o Deus do ego. Não ensine que eu morri em vão. Nossa, gente, eu fico até emocionada. É muito bonito. Não ensine que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que eu vivo em você. Gente, isso é muito profundo mesmo. Pois o desfazer da crucificação do Filho de Deus é o trabalho da redenção, no qual todos desempenham um papel de igual valor. Cabe a cada um de nós, gente, fazer o seu trabalho interno de libertação para ressurgir, permitir ressurgir o Cristo em nós. Deus não julga seu filho inculpável, sem culpa, gente. Deus não julga seu filho inculpável. Já que Deus se deu a ele, como poderia ser diferente? Está perguntando. Como assim? Nós não somos pecadores, não devemos carregar nenhum tipo de culpa. Tá aqui, ó, Deus não julga o seu filho inculpável, sem culpa. Você se pregou a uma cruz e colocou uma coroa de espinhos sobre a sua própria cabeça. Nossa, eu nem sei, acho que eu repetiria 10 vezes cada frase dessas aqui, para que vocês, assim como eu também, possam colocar isso de tal forma, interiorizar isso de tal forma na mente, para que possa acordar. Olha só, gente, você se pregou a uma cruz e colocou uma coroa de espinhos sobre a sua própria cabeça. No entanto,
não pode crucificar o Filho de Deus, pois a vontade de Deus não pode morrer. Seu Filho foi redimido da sua própria crucificação e não pode entregar à morte aquele a quem Deus deu a vida eterna. O sonho da crucificação ainda pesa sobre os teus olhos, mas o que você vê em sonhos não é a realidade. Sonho aqui, só trazendo para o nosso entendimento, é esse sonho que a gente vive acordado aqui, que a gente chama de vida. Nós estamos dormindo para a verdadeira realidade. Enquanto percebe o Filho de Deus sendo crucificado, está dormindo. Ele está garantindo isso, e é verdade. E enquanto acredita que pode crucificá-lo, só está tendo pesadelos. Isso aqui serve tanto para nós mesmos e como para cada um que a gente olha e condena na nossa mente, e crucifica, e critica, e julga, e não enxerga o Cristo nele também, nem na gente, nem no outro. Tudo aquilo que a gente não aceita em nós ou no outro, nós estamos negando a Deus, negando o Cristo em nós. E vamos continuar dormindo, mesmo de olhos abertos aqui, achando que a gente está vivendo, mas a gente está numa prisão. Gente, basta apenas o reconhecimento e viver isso dia após dia. Essa nova consciência unida tem a capacidade de alterar significativamente toda a consciência planetária. É muito forte isso daqui. Você que está começando a despertar ainda está ciente de sonhos e ainda não os esqueceu. O esquecimento dos sonhos e a consciência de Cristo vem com o despertar de outros para compartilharem a tua redenção. Então a gente não vai sozinho. Essa extensão do amor tem que ser contínua, ininterrupta. Você vai despertar para o teu próprio chamado, pois o chamado aqui agora com letra maiúscula, que é o chamado do nosso Pai Criador, para nós. Pois o chamado para o despertar está dentro de você. Se eu vivo em você, você está desperto. O que é o Cristo vivendo em nós? É nós estando, manifestando o nosso melhor. Tudo o que é mais elevado, nobre e justo aqui. Esse é o Cristo em nós. No entanto, é preciso que veja os trabalhos que eu faço através de você, ou não perceberá que eu os fiz em você. A gente acha, né, bate no peito, nossa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive uma ideia. Gente, nós somos guiados o tempo inteiro, desde que a gente permita ser guiado pela mentalidade superior, pela mente certa, né? Caso contrário, também somos guiados, só que pela mentalidade da briga, da crucificação, do sofrimento, do julgamento, que é a mentalidade do ego e que gera sofrimento e medo. Não estabeleça limites para o que você acredita que eu possa fazer através de ti, ou não aceitará o que eu posso fazer para você. No entanto, isso já está feito, e a não ser que dê tudo o que já recebeu, não saberá que o seu Redentor vive e que despertou com ele. O que ele está dizendo? Que a não ser que a gente compartilhe toda essa verdade, essa sabedoria, a não ser que a gente estenda o amor, a compreensão, essa consciência mais elevada que, quando a gente desperta, né, a gente não vai saber que o Redentor, o nosso Redentor, já vive em cada um de nós e que a gente já despertou com ele. Aí, continuando, só se reconhece a redenção compartilhando-a. Então, gente, é um eterno compartilhar. Mostre o seu melhor para o mundo, manifeste, por mais que as pessoas não compreendam, dê o seu melhor sempre. Por mais que te critiquem, que te julguem, que apontem o dedo, a sua consciência tem que estar muito bem alicerçada com a consciência crística. Isso é o mais importante, é isso que nos dá força. O Filho de Deus está salvo. Traz apenas essa consciência para a filiação e terá uma parte na redenção tão valorosa quanto a minha. Ele está falando, traz apenas esse entendimento, essa consciência para o conhecimento dos seus irmãos.
que você terá uma parte na redenção tão valorosa quanto o próprio Jesus teve. Pois a sua parte tem que ser como a minha, se a aprender de mim. Se a gente aprender do próprio Cristo, a nossa parte tem que ser como a dele. Se acredita que a sua parte é limitada, está limitando a minha. Olha que lindo. Não existe nenhuma ordem de dificuldades em milagres, porque todos os filhos de Deus são de igual valor e a sua igualdade é a sua unicidade. Que incrível ele trazer isso de novo, né? Não existem ordens de dificuldades em milagres, porque todos nós temos o mesmo valor. Nenhum de nós aqui, seres humanos na Terra, tem mais valor do que o outro. Por mais que no nosso entendimento humano, aqui humano e limitado, a gente acha que tem uns que são mais bonitos, outros mais poderosos, outros mais ricos, e que por isso eles têm mais valor. Mas não, gente. Todos os filhos de Deus são de igual valor e a sua igualdade é a sua unicidade. Quando a gente reconhece essa igualdade, nós vamos nos unindo a outras mentes até montar esse maravilhoso quebra-cabeça chamado consciência crística, unificada. E aí sim a gente vai viver nesse planeta aqui o reino maravilhoso que o nosso Pai Criador proveu, colocou aqui pra gente, só que a gente ainda está vivendo no sofrimento. Todo o poder de Deus está em cada uma das suas partes. Olha só. Nossa, eu fico muito, muito grata com esse livro aqui, com Um Curso em Milagres. Olha só, todo o poder de Deus está em cada uma de suas partes. Em cada um de nós tem exatamente todo o poder de Deus. E nada que seja contraditório à vontade dele é grande ou pequeno. O que não existe não tem tamanho nem medida. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E a Cristo é dado ser como o Pai. E esse Cristo que ele está trazendo é cada um de nós aqui que precisa acordar para essa consciência crística, para estendê-la, para ampliá-la em nós e a partir de nós. É muito lindo isso daqui. Fim da leitura do livro-texto.